Boa noite, igreja. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus. Deus está aqui, amém? Jesus está aqui. E onde Jesus está, há poder, há milagre, há manifestação da presença dEle. Eu sou aqui só mais uma pessoa que pode ser usada por Ele para falar do seu coração, da palavra que é dEle. Eu não vou falar nada do que você já não saiba, nada do que você, às vezes, já ouviu de várias pregações. Mas tem uma coisa que faz o culto fazer sentido. Tem uma coisa que faz o culto fazer sentido, eu sempre falo isso nos cultos da juventude. Uma coisa faz o culto fazer sentido, que é a tomada de decisão. A decisão, ela muda, tem o poder de mudar histórias. A decisão, ela tem o poder de mudar a história da sua família, da sua casa, do seu trabalho. Então, no culto, a gente abre a palavra, a gente lê a palavra, mas ele só tem ele é amplificado, ele é completado a partir de uma atitude pessoal. Então feche seus olhos nesse momento. Eu queria que você tivesse um tempo com Deus. Falasse assim: Deus, independente do cara que está lá na frente, independente do que está acontecendo, nós cantamos ao Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, fale comigo. Eu sei que o Senhor está aqui, eu sinto a Tua presença aqui, mas eu quero ouvir a Tua palavra, Jesus. Fala isso para Deus agora. Eu quero ouvir a Tua palavra. Tenha esse tempo de oração com Deus. Fale isso. Jesus Cristo, Senhor da igreja, aquele que tem toda a autoridade nos céus e na terra, nós oramos em Teu nome, Jesus. Nós pedimos nesse momento, fale ao meu coração, fale ao coração dos meus irmãos que estão aqui, ministra no coração, que o Teu Espírito Santo esteja aqui agora, Senhor, passeando nesse local, e que essa multidão, esse povo aqui, possa ouvir a Tua palavra, Deus. Que esse povo aqui, ó Deus, possa obedecer aos Teus mandamentos, aos Teus preceitos, ó Deus. E que possamos ter uma mudança de atitude. Em nome de Jesus que eu oro, agradecendo ao Senhor. Amém. Amém? Por esses minutos rápidos que eu vou falar com vocês, eu queria que vocês viessem comigo junto para uma viagem. A gente vai para Lucas 5. Lucas 5, a partir do versículo 1. E aí nesse momento você vai esquecer um pouco a comida que você vai fazer essa semana. Nesse momento você vai esquecer um pouco o som, a iluminação. Você vai esquecer um pouco do Vasco que foi rebaixado. Você vai esquecer essas questões todas, as preocupações. E vamos aprender com o nosso mestre. Vamos ver como Jesus, Ele se comporta e como que Ele quer que nós tenhamos uma metanoia. A metanoia é uma mudança essencial de pensamento, é uma mudança essencial de caráter, é uma mudança, uma transformação espiritual. E Cristo quer de nós metanoia. Fala assim: Jesus quer de mim metanoia. Fala aí. Aí você fala forte: Jesus quer de mim metanoia. Jesus quer de cada um de nós metanoia. Ele quer transformação da mente, renovação da mente, transformar pela renovação da nossa mente. É isso que Jesus quer de nós, metanoia.
E a metanoia, quando ela vem, ela provoca e ela resulta um arrependimento. Quando nós temos uma metanoia, quando nós temos uma transformação daquilo que estamos pensando, nós temos automaticamente um arrependimento. É automático. Porque não tem como continuar da forma como nós estamos. Quando nós temos uma metanoia, nós olhamos para a nossa situação, para a nossa condição humana e falamos, daqui para cá não tem como continuar da mesma forma. É aí que acontece a metanoia. Quando há mudança, quando há um despertar de um propósito, que nos leva a um conhecimento mais profundo, um conhecimento de maior intimidade com Deus. Essa é a metanoia que Jesus quer de nós. Eu te convido agora a pensar comigo, será que você está no centro da vontade de Deus, os propósitos da vontade de Deus para a sua vida? A metanoia nos leva ao centro da vontade de Deus. Então pense nisso, vamos ler Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios, deixados por pescadores, que lavavam as suas redes. Ele entrou em um dos barcos e pediu a Simão, o dono do barco, que o afastasse um pouco da praia. Então ele sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Quando terminou de falar, ele disse a Simão, agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas porque é o Senhor quem nos pede, eu vou lançar as redes novamente. E aí então, dessa vez, as redes elas ficaram cheias, tão cheias, que os peixes começaram a rasgar as redes. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco. E logo os 2 barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Quando Simão Pedro se deu conta do que havia acontecido, caiu de joelhos diante de Jesus e disse, por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um homem pecador. Pois ele e os seus companheiros ficaram espantados com a quantidade de peixes que haviam pescado. Assim como seus sócios, Tiago e João, os filhos de Zebedeu, Jesus respondeu a Simão, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E assim que chegaram à praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Jesus ele estava no início do seu ministério. Jesus estava iniciando a sua trajetória. Jesus estava iniciando a sua peregrinação. E muitos ali, assim como nós aqui, uma multidão, o povo, estava à procura de algum libertador político. Muitos ali estavam à procura da satisfação dos seus desejos. Muitos ali estavam à procura de milagres. Muitos ali estavam olhando para Jesus e esperando dele algum sinal miraculoso. E Jesus ele havia deixado bem claro, já no início do seu ministério, que ele seria revolucionário. Não revolucionário no sentido subversivo, no sentido político, ideológico, de acabar com partidos. Não é um revolucionário partidário. Não é isso que Jesus veio, mas ele veio para revolucionar as relações interpessoais, entre pessoas, entre Deus, entre nós e Deus. Jesus veio para revolucionar as relações. Esse é o tipo de relação que Jesus quer revolucionar. As relações
entre os próximos, entre nós, e entre a gente e Deus. E aquela multidão estava comprimindo Jesus por todos os lados, como diz no versículo 1. A multidão estava o comprimindo de todos os lados. Jesus vinha, a multidão o apertava. Ele vinha, a multidão apertava do outro lado. Por quê? Porque a multidão estava sedenta da presença de Deus. A multidão estava querendo a palavra de Deus. Assim como nós aqui. Eu não sei qual que é o seu contexto. O que você passa na sua vida. Não sei se você espera que Deus vai te abençoar financeiramente, se essa é a bênção que você espera. Não sei se você acha que Deus vai resolver todos os seus problemas. Não sei se você acha que Deus vai resolver o problema na sua casa, dos relacionamentos com você, com a sua esposa, com seus filhos. Eu não sei. Assim como o povo ali estava com vários desejos, nós aqui também estamos, e Jesus está aqui no meio, comprimindo Jesus. E às vezes, quando a gente comprime Jesus de todos os lados, é difícil de escutar a sua voz. Será que você quer escutar a voz de Jesus? Ou você está em busca de algo que é mais importante do que a voz dele? E aí Jesus, ele toma essa decisão de entrar em um barco. Ele viu que tinha pescadores, ainda não eram os seus discípulos, eram pescadores. Ele vê que eles estavam ali, ele entra em um dos barcos. Acredito até que sem a permissão ele já vai entrando. E ele então pede para Simão, o dono do barco, afastar ele um pouco. E a primeira coisa que eu aprendo aqui é que Jesus, ele prefere que nós o escutemos do que ele se manifestar presencialmente. Se ele se manifestar presencialmente e não for escutado, se ele se manifestar presencialmente e não for obedecido, se você não tiver com seu coração aberto para escutar a palavra de Deus, é nulo. Jesus se afasta para que toda a multidão possa escutar os ensinamentos. Então, igreja, escute o que Jesus tem para falar para você. Escute o que a palavra de Deus tem para falar para você. Não venha em busca, não coloque os seus desejos, não coloque aquilo que você pensa em primeiro lugar. Coloque em primeiro lugar a palavra de Deus. Que você venha aqui nessa noite, nos domingos, nas quintas-feiras, todos os dias, buscando a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa que a gente precisa fazer com o nosso desejo espiritual, com a nossa fome. E quando Jesus ele chega, ele vê os pescadores numa noite fracassada de pescaria. Eles acabavam de voltar da noite fracassada, estavam ali lavando as redes, que estavam sujas, fedendo da sujidade que tinha, e eles lavavam as redes para que as redes pudessem secar ao sol. E quando Jesus ele fala que ele prefere se afastar e ser escutado, nós retornamos ao Sermão do Monte em Mateus 28, quando ele fala: ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando-os e ensinando aqueles a guardar os meus mandamentos. Guardar ou obedecer os meus mandamentos. Jesus deixa isso bem claro para nós, que Ele quer de nós obediência. O Mestre quer que nós escutemos a sua voz. É isso que Ele quer que nós façamos, escutemos a sua voz. Mesmo nos nossos contextos, escute a voz de Deus. Priorize isso, priorize a palavra.
E após ele subir no barco e transformar aquele barco em um púlpito flutuante, após ensinar o povo, ele vira então para Simão Pedro e fala assim: Simão, faça o seguinte agora, vá mais profundo, vamos mais fundo, vamos mais adiante, vamos mais profundo. Já acabei de ensinar aqui para o povo, já fiz a minha pregação, já falei o povo no domingo agora, já acabou o culto de domingo, acabou o culto, vamos mais fundo, vamos para águas mais profundas. Igreja, é isso que Ele quer de nós, que a experiência não se resuma a uma experiência dominical, a um culto na semana que vem, na quinta-feira. Ele quer que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer de nós profundidade. Ele quer de nós solitude. E quantas vezes a gente não tem uma solitude bem resolvida com Deus? Você até sabe que você precisa orar mais, você até sabe que você precisa ler mais a Bíblia, mas a sua experiência tem se resumido a domingo, a culto dos jovens, a quinta-feira, e olhe lá. A sua experiência não pode se resumir a isso. Nós estamos com muitos projetos, o Léo acabou de falar, hoje de manhã nós estivemos aqui, nós temos propósitos muito maiores. O reino é muito maior do que a PIBG, gente. O reino é grandioso. E quando Jesus vira para a gente e fala assim: PIBG, acorda, tem um relacionamento mais profundo comigo. Ele quer que você, quando acabar esse culto, amanhã de manhã, fale: Senhor, eu vou te procurar mais, eu vou ler mais a Bíblia, eu vou procurar mais o Senhor, eu vou orar, eu vou entrar no meu quartinho, eu vou fechar a porta, eu vou estar sós com o Senhor. Não pode se resumir a um domingo. Isso é religiosidade. Assim como os fariseus estavam vivendo, você também e eu também vivemos uma vida de religiosidade, de hipocrisia. Quantos erros nós temos? E acaba o culto, a gente continua com esses mesmos erros. A gente abre a palavra de Deus, Jesus fala com a gente, Ele está no nosso meio. A gente ouve a sua palavra e isso não gera em nós uma metanoia. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Não pode se resumir a uma experiência dominical. Não pode, não podemos. O propósito é muito maior. Deus quer fazer através de você, no seu trabalho, na sua casa, na sua vizinhança, na sua faculdade, na sua escola, com aquele seu cunhado chato, ide por todo mundo pregando o evangelho. Não vou pregar para o meu cunhado, ele é muito chato, não, misericórdia, não dá, o meu santo não bate com aquele irmão, tanto que quando ele está andando por aqui, eu já venho, já vou para o outro lado, entendeu, João Vitor? Já vou para o outro lado, para não cruzar com ele, porque se eu cruzar, não vai dar certo. Que isso, gente? Ide por todo mundo pregando o evangelho para toda criatura. Metanoia, mudança de mentalidade, mudança de caráter. É isso que Jesus quer de nós. Não uma experiência religiosa de domingo, onde você vem à procura do seu milagre, de uma bênção financeira pelo seu trabalho. Meu marido não me escuta, minha esposa não me escuta, então
eu vou lá domingo ver se ela escuta. Vocês dois sem escutar a palavra de Deus. E é isso que Ele quer de nós. Mateus 6,6. Quando você orar, feche a porta e ore ao seu Pai. E o seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. O seu Pai, que vê em secreto, os recompensará. É o jardim secreto. É o a sós com Deus. É o retorno à primeira essência. E aí quando a gente toma essa iniciativa, e aí quando você fala assim, realmente, eu vou fazer isso. E aí Jesus fala assim, beleza, você foi mais fundo, você está caminhando mais fundo, você está criando raízes na minha palavra, você está fazendo isso? Então beleza, agora lance as redes. Lance as redes. Igreja, lance as redes. É o que a gente tem feito. Lançando as redes. Pensando no futuro. Pensando no reino. Pensando nas nossas crianças. Lançando as redes. Esperando que o milagre aconteça. Porque por nossas próprias capacidades, a noite inteira já não foi capaz de pescar peixes. Nós não fomos capazes de fazer isso. Mas pelo impossível, crendo que Deus está à frente, com a autoridade dEle, a obra acontece. Eu tenho certeza que a construção do templo infantil, que a construção do colégio não é para honrar ou para glorificar o nome da PIBG ou para glorificar o nome do pastor Moacir, meu sogro. Não é para isso. Não é para glorificar o seu nome, você falar assim, pô, eu participei disso. Não é para isso. Para glorificar o nome de Deus. Toda honra e toda glória seja dadas a Jesus, o Rei dos Reis. E quando ele fala assim, então, lança a rede, é porque com certeza vai ter pesca. Com certeza vai ter fruto. Quando nos relacionamos com Ele, nós podemos compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo o entendimento. Efésios 3, 18 e 19. E aí, meus queridos, a gente chega em um ponto crucial. Nós chegamos em um ponto crucial que é a decisão. Jesus, ele fala para a gente, lança as redes. E aí, o que dificulta esse lançar as redes? Dificulta que nós baseamos, muitas vezes, nós nos baseamos nas nossas próprias convicções. Isso aí não vai dar certo. Deus está falando, faz tal coisa que eu sou autoridade, eu estou falando para você fazer isso. Deus, você não sabe de nada. Já pesquei a noite toda. Tá maluco? Eu sou expert, eu sou o pescador. Quem é você para falar alguma coisa? Eu já fiz isso. Já não deu certo. E aí Jesus está falando assim, você não está me ouvindo? Lança as redes. E aí a dificuldade é do nosso eu. Porque nós somos orgulhosos, nós somos vaidosos. Nós temos dificuldade em obedecer a palavra de Deus. Assim como os pescadores eram expert no assunto pescaria,
Muitas vezes nós também somos expert no assunto protestantismo. Você vai falar assim, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu já ouvi várias mensagens, eu já vi de tudo. Nossa, eu já vi briga de ministério de missões, briga na juventude, eu já vi fofoca, eu já vi briga no ministério de louvor, eu já vi tudo. Deus não tem como agir nisso aí, é impossível. E aí você mesmo acaba impedindo a ação de Deus, porque você se considera o expert, você é o especialista no assunto do protestantismo. E essa vida religiosa baseada em dogmas, baseada em doutrinas, baseada em ideologias, ensinamentos, atrapalha o agir de Deus. Nós esquecemos da onisciência de Cristo, do poder do divino e da providência eterna. Então a primeira coisa, PIBG, escute a voz de Deus. Escute o que Ele tem a dizer. Venha às celebrações com essa expectativa no seu coração. Deus, eu quero escutar a sua voz, eu quero escutar a tua palavra, o que o Senhor tem a dizer para mim. Segundo, não barre a ação do impossível e mergulhe na profundidade da palavra de Deus. Se aprofunde na palavra de Deus. Esteja arraigado na palavra de Deus, alicerçado na palavra de Deus. Todos os dias. E seja como Simão, obedeça. Porque Simão, no versículo 6, ele vira e fala assim, mestre. Ele olha e diante da autoridade, como Jesus tinha falado para o povo, ele vira e fala assim, mestre, nós trabalhamos duro a noite toda e nós não pegamos nada, mas por ser o Senhor quem nos pede, nós vamos lançar as redes novamente. Reconheça a autoridade de Jesus na sua vida. Obedeça aos seus mandamentos. Obedeça aos seus preceitos. Obedeça à palavra dEle. Ele já deixou bem claro o que quer que você faça. Ele quer ter uma intimidade com você. Nosso Deus nos criou buscando relacionamento conosco. E quando nós temos uma renovação da nossa mente, nós retornamos a esse lugar de relacionamento com Ele. Quando nós reconhecemos a autoridade de Jesus, obedecemos, o milagre acontece. O impossível acontece. E quando o milagre acontece, há arrependimento. Simão Pedro, ele olha para si e reconhece que ele é um pecador. Tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou um pecador. Quantas vezes você chegou a essa conclusão? De que você é um pecador que carece da misericórdia de Deus? Nós precisamos da misericórdia de Deus. Nós não somos nada sem a misericórdia de Deus. E acontece que quando o milagre nos chega, nos alcança, a bênção é tanta que
que o nosso barco não é capaz de suportar. Nós não conseguimos suportar as bênçãos. Nós temos que acenar para o nosso próximo e falar assim: olha, eu fui abençoado, eu fui preenchido pela presença de Deus nesse domingo. Você vai chegar amanhã no seu trabalho e falar assim: olha, eu li a palavra de Deus ontem, nossa, e como foi bom. Você vai chegar na sua casa e vai falar assim: nossa, como foi bom ler a palavra de Deus, ouvir Jesus falando comigo. Como foi bom sentir Ele aqui e ouvir a sua voz. E aí você vai chegar depois e vai acenar para o seu próximo e falar assim: olha, eu também quero te abençoar. As bênçãos não param em você, elas transbordam, elas alcançam todos os que estão à nossa volta. Não viva uma vida religiosa, onde você só se preocupa com os seus projetos, com os seus objetivos. Transborde da graça, do amor de Deus. Seja preenchido por essa graça, por esse amor. E vá para o mundo pregando o Evangelho. E é isso que Jesus propõe no final. Ele propõe uma metanoia. Jesus então vira para Simão e fala: Simão, eu quero propor para você uma atitude diferente. Você não vai ser mais pescador de peixes, agora você vai ser pescador de gente, de homens. Você vai pescar homens. E é aí que está a grande transformação. É aí que está a metanoia. É aí que tudo transforma. Porque Pedro escolhe os propósitos de Deus e não os seus próprios propósitos. Simão Pedro prefere obedecer a Jesus do que seguir pescando peixes. E ele então toma a atitude de largar tudo e seguir a Jesus. E se a gente for ver cronologicamente, logo após esse episódio, logo após Jesus ter se manifestado para esses pescadores e ter falado assim: olha, agora vocês vão ser pescadores de homens. Não por acaso Jesus vai para Cafarnaum e vai pescar um homem. E mostra para a gente como é pescar homens. Às vezes na nossa mentalidade a gente acha que pescar homens é a gente virar para as pessoas que estão lá fora, virar para as pessoas que estão lá fora e falar assim: olha, eu tenho notícias para falar para você de um Deus, coisas que você não sabe sobre Deus. Coisas que você desconhece. Eu tenho novidades para te falar. A gente acha que pescar homens é fazer um discurso sobre uma ideologia, sobre dogmas. A gente acha que pescar homens é ensinar sobre teologia, ensinar uma doutrina batista, porque nós somos batistas. É ensinar que nós temos que, eu tenho que te levar para a minha igreja, eu vou te levar para a minha igreja e você vem comigo domingo. E aí Jesus, ele está mostrando para a gente o que é pescar homens.
em Marcos, capítulo 1. Eu te convido a abrir Marcos, capítulo 1. A partir do versículo 21. É isso que Jesus quer de nós, igreja. Pescar homens dessa forma aqui. Não é acobertar as pessoas de religiosidade, mas Ele quer que a gente pesque homens dessa maneira. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Eles foram para Cafarnaum. Jesus e Deus foram à cidade de Cafarnaum. Quando chegou o sábado, Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. O povo ficou admirado com o seu ensino, pois Ele falava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. E de repente, um homem ali na sinagoga, possuído por um espírito imundo, impuro, gritou: por que vem nos importunar, Jesus de Nazaré? Veio para nos destruir? Sei quem você é, o Santo de Deus. Cale-se, repreendeu Jesus, saia deste homem. Então o espírito impuro soltou um grito, sacudiu o homem violentamente e saiu dele. Todos os presentes ficaram admirados e começaram a discutir o que tinha acontecido. Que ensinamento novo é esse? Perguntavam: como tem autoridade? Até os espíritos impuros obedecem às ordens dele. As notícias a respeito de Jesus se espalharam rapidamente por toda a região da Galileia. A metanoia que Jesus quer de nós é que nós possamos pescar homens. Pescar homens. E pescar homens é exatamente isso aqui. Não por acaso é logo depois do acontecimento da grande pesca, da pesca maravilhosa. Jesus foi pescar um homem para mostrar para mim e para você o que é pescar homens. É você colocar a mão e está cheio de espírito imundo, impuro, cheio de demônio na vida da pessoa. É você encontrar com o seu amigo, com a pessoa que está com você, e reconhecer que tem um espírito dominando essa pessoa, um espírito maligno. E aí Jesus quer de nós que nós coloquemos a mão, puxemos o homem que está preso nesses espíritos imundos e o tragamos de volta à vida, de volta à plenitude do ser humano que ele devia ser. Isso é pescar homens. Não é você acobertar a pessoa de religiosidade, mas é se preocupar a ponto de ficar de frente. Jesus ficou de frente com o homem, homem, diante do ser humano pleno. E é isso que Deus quer, plenitude. Pesque pessoas no seu trabalho, pesque, lance as redes. Não se resuma a uma experiência dominical, não se resuma a isso aqui. Tem uma metanoia, tem uma mudança de mentalidade. Escute a palavra, leia, independente do que o Daniel está falando aqui. Vai, esquece que sou eu. É a palavra de Deus que a gente está lendo, cara. É a palavra de Deus. Não sou eu que estou falando com você.
É o que Jesus está falando com você. E quando Jesus fala, há espanto, porque Ele tem autoridade para mudar a realidade que você está passando. Jesus tem o poder para transformar e fazer o impossível na sua casa, na sua família. Jesus tem esse poder. Não barre a ação de Jesus. Não fale, não, Jesus, isso aqui eu já fiz, eu já falei com meu irmão, ele não conhece mais, ele não... Ai, meu pai, ele não escuta. Minha mãe, nossa, difícil, quero sair de casa. Adolescentes rebeldes, querem sair de casa. Marido e mulher brigando o tempo todo. Calma, homem. Escuta a tua mulher, cara. Calma, varoa. Escuta o teu homem. Escute o que ele tem para falar. O problema do relacionamento é que a gente quer falar demais e escutar de menos. Escute a voz de Jesus. E pesque pessoas. Pesque. Vai por todo mundo, prega o Evangelho. É simples. O Evangelho é simples, gente. Não complique o Evangelho. É simples. Seja a mão de Deus no mundo. Seja a ação de Deus no mundo. Deus, Ele vai fazer através de cada um de nós. Se essa mensagem for indiferente para você, se você está entrando por um ouvido e saindo pelo outro, não está, assim como Simão, reconhecendo, colocando o rosto no chão, cheio de peixe, batendo na cara de Pedro. Tinha peixe, porque o barco estava quase afundando, então Pedro estava com o rosto nos peixes ali, em sinal de humildade. Se você não se humilha, como é que você vai mudar? Como você muda se não tem humilhação, se você não volta ao local que Deus quer de você, a essência que Deus quer de você? A palavra humildade vem de humus, que significa terra, barro. Nós somos barro. Nós somos feitos de barro. Nossa natureza adâmica foi feita de barro. E se nós não nos humilharmos, nós não vamos mudar. Não há conversão sem humilhação. Feche seus olhos. Como falei no começo, o culto ele é sensacional, porque nós cantamos, nós proclamamos o nome de Jesus, nós falamos: Jesus, o Senhor é top, o Senhor é Deus, eu quero que o Senhor reine na minha vida, na minha casa, o Senhor reine nos meus relacionamentos, eu quero que o Senhor reine no meu trabalho, eu quero que o Senhor reine em tudo. Nós abrimos a palavra, nós viajamos no barco com Jesus, nós olhamos a pesca maravilhosa, nós olhamos os milagres acontecendo a todo momento. Toda hora acontece milagre. Toda hora acontece milagre à sua volta. A ação de Deus está a todo momento com você, aonde você está. Aonde você está. E quantas vezes você não reconhece essa ação de Deus? E quantas vezes você não se ajoelha aos pés de Jesus, não se importando se tem peixe, se os peixes vão encostar na sua cara, se os peixes vão te sujar? Você não se importa com isso, na verdade, porque você está aos pés do Mestre.
Você está aos pés de Jesus. E quando a gente se ajoelha aos pés de Jesus, tudo fica por baixo, religiosidade, luz, bateria, violão, guitarra. Toda essa estrutura, esse templo, ar-condicionado, tudo isso é irrelevante, porque nós estamos diante da presença de Jesus. E quando Ele pede de nós, filho, filhinho, ouviu minha palavra? Ouviu o que eu falei com você? Você ouviu? Fico feliz. Vai mais fundo. Vai mais profundo. Que bom, filhinho, que você está aqui domingo. Que bom. Agora vá mais profundo. Lance as redes. Tenha intimidade comigo e lance as redes, porque eu sou e vou fazer através de você. E aí não há mais o que fazer, senão ajoelhar diante do Eterno e falar: Senhor, obrigado, porque o Senhor é maravilhoso, o Senhor tem toda a autoridade, e eu quero servir ao Senhor. E ao servir ao Senhor, eu vou acenar para outro barco e vou falar: ei, me ajuda aqui, porque tem muita bênção, é muito milagre acontecendo, e eu quero abençoar vocês também. Venham ver como o Senhor é bom, como a misericórdia dEle dura para sempre. E aí um milagre acontece, a gente começa a pescar homens. É isso, igreja, é isso que Deus quer de nós. Metanoia. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra, ela nos confronta. A Tua palavra nos leva à mudança. Nós não podemos continuar os mesmos diante da Tua palavra, de quando o Senhor fala. E quando o Senhor fala, o Mestre fala, todo mundo fica calado, porque o Mestre está falando. E nós queremos obedecer ao Senhor, queremos obedecer à Tua voz, queremos obedecer aos Teus ensinamentos, queremos mudar a nossa mentalidade, o nosso caráter, queremos resolver as pendências que temos com os nossos irmãos, queremos resolver as pendências que nós temos com os nossos familiares, porque através de nós flui vida em abundância, o Espírito do Senhor vive em nós. Que possamos nos humilhar essa noite, Pai, e nos aprofundar cada vez mais no Senhor. E que quando o Senhor vire para nós e fale: pesque homens, possamos não simplesmente trazer pessoas aqui para a igreja, mas que possamos nos importar uns com os outros, a ponto dos espíritos impuros, imundos, saírem, e que as pessoas sejam libertas, que haja libertação, milagre, através de nós, Senhor. Nós temos muitas coisas para fazer esse ano, muitas coisas, ó Pai, mas se tudo isso não for baseado com um propósito na Tua palavra, nada disso fará sentido, nada disso vai para frente. Então eu te peço, ó Pai, que haja metanoia em nosso meio, nos transforme pela renovação da nossa mente. Em nome de Jesus. Amém. Amém.